Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de João, capítulo 5, versículos de 31 a 47, testemunhos acerca de Jesus. No último vídeo, nós vimos o texto de 16 a 30, em que Jesus fala sobre a sua segunda vinda, sobre como ele virá como juiz, né? Que Deus o tornou juiz por causa da cruz e que ele obedece ao Pai, que ele segue a vontade do Pai. Então o assunto era esse, um assunto muito profundo, uma parte muito importante do que Jesus diz a respeito de si próprio, porque ali é Jesus falando dele mesmo. E esse texto aqui é uma continuação também muito profunda. E infelizmente, o texto anterior é um texto que a gente não vê muito nas igrejas hoje em dia, porque todo mundo prega o Jesus paz e amor que aceita tudo, você é cheio de pecado e você não precisa mudar de vida, né? Isso é o que dizem. E ali Jesus traz um texto duro, dizendo quem ele realmente é. E aqui é a continuação, por isso testemunhos acerca de Jesus. É Jesus ainda falando sobre ele. E agora ele vai dizer sobre quem testemunhou a respeito dele. Vamos lá. Aqui é Jesus falando, tá? Tá com essas aspas abertas, é Jesus. Se testifico acerca de mim mesmo, ou seja, se eu atesto que sobre mim, né? O meu testemunho não é válido. É a mesma coisa que você garantir. Não, eu sou honesto. Não, eu sou correto. As pessoas que estão ao seu redor é que tem que ter essa percepção e falar isso de você, né? Isso traz credibilidade quando os outros falam a seu respeito. Não quando você fala de si mesmo. E aqui é exatamente isso que Jesus está dizendo. Há outro que testemunha em meu favor. E sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Então, ó, eu falando de mim, vocês não acreditam, que é o que ele estava falando no texto anterior, que ele virá como juiz e tudo mais. Porém, se tiver outra pessoa falando a meu respeito, vocês acreditam no testemunho dele. Vocês enviaram representantes a João Batista, ok? O João que escreve este evangelho é outro, João discípulo. Aqui ele está falando de João Batista. Vocês enviaram representantes a João e ele testemunhou da verdade. Lembra que João Batista era aquele que antecede o Messias. João Batista é a voz que clama no deserto e prepara o caminho para que o Filho do Homem passe. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. O que Jesus está dizendo? Eu não preciso de testemunho de homens para ser quem eu sou. Eu não preciso do reconhecimento de vocês. Deus não é um Deus carente que precisa da nossa aprovação. Aí ele explica, mas eu falo disso para que vocês sejam salvos. Porque eu espero, desejo que vocês confiem no testemunho de outra pessoa a meu respeito. Porque se vocês crerem, vocês serão salvos. E esse é o único objetivo de Jesus. Ou talvez o principal objetivo de Jesus, nos trazer salvação. Eu disse no vídeo anterior, vou repetir, vou dizer quantas vezes forem necessárias, está na Bíblia. Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque o ímpio quando morre vai para o inferno. Deus criou a gente para ir para o céu. O maior desejo do coração de Deus é a nossa salvação, é que a gente vá para o céu. Aí olha o que Jesus diz a respeito de João Batista. João era uma candeia que queimava e irradiava luz. Olha isso aqui, candeia, né? Era algo usado para iluminar naquela época, como se fosse uma vela, uma lanterna, uma lâmpada nos dias de hoje, né? Queimava porque o fogo é que era usado para iluminar. Então, ele era como uma candeia acesa, irradiando luz, ou seja, iluminando tudo à sua volta.
E durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Porque antes de Jesus, João Batista tinha muitos seguidores, né? Ele tinha discípulos também. Eu tenho um testemunho maior que o de João. Ou seja, mais do que João viveu, mais do que João ensinou, eu tenho para ensinar, para passar para vocês. A própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. Qual é a obra? Cruz. Qual é a obra de Jesus? 3 anos curando, libertando, pregando e no final, cruz. Cruz para quê? Para ressuscitar ao 3º dia. Essa é a obra de Jesus, muito maior que a de João Batista. E quem enviou foi Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Ele está falando, Deus já falou a meu respeito, mas vocês não acreditam na palavra dele. Então, se vocês não creem na palavra de Deus, é impossível que vocês me recebam como filho. Olha que poderoso. Vocês estudam cuidadosamente as escrituras. Aqui ele está falando com religiosos. Serve para que a gente tenha muita atenção a isso. Porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Vocês têm a escritura em mãos. Vocês estudam as escrituras. Ele ainda diz, cuidadosamente, na nota de rodapé, diz que podem ser estudem as escrituras. Mas aqui nessa tradução, ele está dizendo, vocês têm as escrituras em mãos, vocês têm acesso a elas, vocês leem, estudam e não entendem o que está escrito. Parece com alguma coisa do que a gente vive hoje? Gente, a gente vive num país livre. Você pode ter quantas Bíblias você quiser na sua casa. Você tem acesso a ela todo dia. Você pode colocar sua Bíblia embaixo do braço e ir para o ponto de ônibus. Você pode ler a sua Bíblia no caminho para o trabalho. Em quantos países isso é proibido? Você tem acesso. E mesmo quando lê, não entende nada do que está escrito. É isso que Jesus está falando aqui. E são as escrituras que testemunham a meu respeito. Essas escrituras que você tem em mãos, você lê, você não entende, e ela fala de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Gente, imagina ouvir de Jesus que você não tem o amor de Deus. Que Deus me livre dessa sentença. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas, se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Olha o que Jesus está falando. Eu que estou aqui em nome de Deus, vocês me rejeitam. E quando se levantam homens, falsos profetas, enfim, todo tipo de pessoa, e ele se levanta em seu próprio nome, vocês o recebem. Sabe o que eu lembrei aqui? Eu sempre falo disso. Desses coaches que agora viraram um mato no Instagram, em rede social. Esses homens, esses coaches, eles se levantam em seu próprio nome. Eles surgem do nada, contam a história de que eles são o máximo. A gente nunca ouviu falar do cara. Aí ele conta uma história maravilhosa, que ele é praticamente o Superman, e em pouco tempo ele tem uma legião de seguidores, ele tem uma legião de pessoas que pagam fortunas para serem mentorados por ele, para fazerem seus cursos, para comprarem seus materiais digitais. E é essa situação que Jesus está falando. Hoje a gente vê isso com os coaches, mas isso é muito comum com tudo, com líderes religiosos. Tem pastor, profeta, sei lá o que surge, sabe Deus de onde?
arrasta multidões, constrói igrejas enormes, daqui a pouco a pessoa está metida em escândalo, está com um monte de gente ferida, um monte de ovelha com a vida destruída. Por quê, gente? Porque a gente não presta atenção aos sinais, a gente olha para o homem, mas não lê cuidadosamente as escrituras, porque se a gente lesse, a gente não seria enganado por quem se levanta em seu próprio nome. Essa intimidade aqui com Deus, essa busca para conhecer Deus intimamente, é que nos protege desse tipo de gente aqui. Se você já caiu nessa cilada, já caiu nessa armadilha, saia da posição de vítima, para de ficar culpando o líder espiritual péssimo que você teve e comece a fazer uma autoavaliação. Por que você se sujeitou a essa pessoa? Porque quando a gente conhece a palavra de Deus, é muito mais difícil a gente cair em ciladas como essa. Quando você conhece a palavra de Deus, é muito fácil, quando você tem intimidade com o Espírito Santo, porque é Ele que nos dá discernimento, né? Então, você tendo a presença do Espírito Santo e discernimento, fica fácil perceber quem não foi levantado pelo Senhor. Vou continuar no versículo 24. Como vocês podem crer, se aceitam glória uns dos outros. Aqui, ó, glória de homens, né? Mas não procuram a glória que vem do Deus único. Vocês buscam e aceitam glória em todos os lugares, menos do altar, menos direto do céu. Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Sabe o que te acusa? Aquilo onde você coloca a sua esperança. O coach que você segue e paga milhões é quem te acusa. O falso profeta que está todo domingo em cima do altar berrando heresias e você está gritando glória a Deus, amém, aleluia, para aquele monte de heresia que ele está falando, é este profeta que te acusa. Aquilo que você idolatra é o que te acusa diante de Deus. Aquilo que virou um ídolo, um Deus dentro do seu coração, é o que te acusa para o dia do julgamento final. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Tudo na Bíblia aponta para Jesus. Eu já falei isso aqui antes e também vou repetir inúmeras vezes. Tudo. Todos os textos do Antigo Testamento, todas as histórias, as profecias, tudo aponta para Jesus. Todas as personagens que estão no Antigo Testamento, elas são, de alguma maneira, uma tipologia de Jesus. Então, se você olha para Moisés, que Deus se revelou a Moisés, entregou para ele todo o processo do templo. Se a gente prestar atenção nas regras de sacrifício, organização do templo, tudo aponta para Jesus. E é isso que ele está falando aqui. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Meu pai mandou profetas, meu pai levantou homens, sempre falando a meu respeito. Inclusive Moisés, que vocês dizem que amam, adoram, seguem, que até hoje é o principal líder judeu, né? Estabeleceu as leis judaicas que são seguidas até hoje. Vocês não creem no que ele escreveu a meu respeito. Então vocês não têm condições de entender quem eu sou e de crer em mim. É isso que Jesus está dizendo. Para os meus estudos, eu gosto de usar essa Bíblia aqui, que tem espaço para anotação na lateral. Ela chama Bíblia Anote. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar um link onde você encontra alguns modelos dessa Bíblia para compra. E a tradução que eu estou lendo aqui é a NVI. Recomendo a NVI para quem está começando, para quem é principiante em leitura bíblica. Então, ou se você é novo convertido, ou se você ainda não se converteu, mas tem interesse em estudar a Bíblia,
Ou para você que está há muito tempo na igreja, mas até hoje tem dificuldade em compreender os textos bíblicos, a NVI é uma tradução bem tranquilinha, bem fácil de entender, principalmente para o Antigo Testamento. Eu acho que na tradução dela a gente perde um pouquinho a profundidade de algumas coisas. Então, se você começou a ler a NVI, entendeu um pouquinho do contexto, leia outras traduções que de repente vão te dar uma noção mais profunda do que está sendo dito ali, porque às vezes elas usam palavras mais difíceis, mas que têm um significado que faz mais sentido ali na hora. Se não é o seu caso, se você está bem no comecinho, pode ficar só na NVI mesmo, que o importante é você entender o contexto, e aqui isso acontece. Se eu não busco entender a vontade de Deus através das escrituras, eu disse isso aqui no vídeo anterior, a gente não lê a Bíblia para provar que a gente está certo, para achar coisas que confirmem aquilo que a gente pensa. Às vezes isso acontece, mas o estudo das escrituras é principalmente para nos confrontar, para que a gente seja corrigido, realinhado no caminho correto e continue a nossa jornada cada vez mais parecidos com Jesus. Então, a palavra de Deus é que me aponta o caminho, não sou eu que forço para que ela caiba naquilo que eu já creio, que era isso que eles faziam lá. Por isso, Jesus está falando que eles não tinham a compreensão do que foi entregue a Moisés. Então, que a gente tenha sabedoria em ler a palavra, em buscar a palavra do Senhor para aprender e para ser transformado. Tenha humildade de coração para ser transformado, quebrado, reconstruído. Não é fácil, mas é maravilhoso. Não terei uma boa compreensão sobre o que Deus quer me revelar. A palavra diz que Deus não faz nada sem revelar a seus profetas antes. Quem tem intimidade com Jesus sabe o que está por vir. Quem tem intimidade com Jesus frequentemente é avisado, alertado sobre coisas que Deus vai fazer, seja por sonho, por profecia, por visão, por ouvir a voz de Deus. Saiba que isso acontece ainda hoje. Existe uma linha teológica que fala que isso acabou. Eu respeito quem pensa assim, mas eu particularmente acho que isso é uma heresia. Deus é o mesmo Deus desde sempre, desde a criação do mundo. Deus não mudou. Então, se você andar em comunhão com o Senhor, você estará sempre atualizado. Circula muito na internet uma frase que eu acho que é do Billy Graham, não tenho certeza, mas muita gente posta, que fala que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. É isso, tá? É exatamente isso. E aqui no versículo 45, esse aqui que eu até grifei, eu entendo que aquilo que eu idolatro é justamente o que me acusa diante de Deus. Muito cuidado, muita atenção com os altares que ao longo do tempo a gente vai criando dentro do nosso coração. O seu ídolo pode não ser necessariamente um ídolo religioso, né? Pode ser o seu marido, a sua esposa, pode ser o seu filho. Hoje em dia a gente vê tanta gente idolatrando a maternidade, não é nem o filho, é o cargo, o posto, o título, né? Pessoas fazendo de tudo para terem filhos. Então, mulheres que não são casadas, congelando o óvulo para ter filho com sêmen de doador. Mulheres cristãs fazendo promessa, simpatia, apelando para tudo quanto é coisa porque precisam ser mães. Então isso é uma forma de idolatria, que se você lesse a Bíblia, você saberia que Deus faz mulheres de 90 anos engravidarem, como fez com Sara. Faz mulheres idosas, com maridos idosos, como foi com Zacarias e Isabel, gerarem, né? Então, se você conhecesse a palavra, é o que o texto está falando, você não criaria ídolos para si mesmo que te acusam diante de Deus. Pode ser o seu emprego, pode ser o dinheiro, pode ser tanta coisa,
tudo aquilo que rouba o lugar de Deus. É um ídolo que você constrói no seu coração e que te acusa diante do Senhor e que te acusará diante do Senhor no grande dia, no dia do julgamento final. Então, meu apelo hoje aqui é para que você tenha o hábito de ler mais as Escrituras, mas dessa maneira que eu falei, para ser confrontado e corrigido. Vá para a Bíblia com o coração aberto para ser corrigido pelo Senhor. Não existe correção melhor do que a que é feita com o amor do seu Pai. Que Deus te abençoe.